Então, bora lá, jovens! Com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai falar de uma mudança gigantesca que está rolando na política de defesa da Alemanha. Vamos entender como a tal fera alemã foi despertada. Pois é, a frase é forte, né? Um gigante adormecido despertou e a culpa é toda da Rússia. A gente vai mergulhar fundo em como, depois de décadas de pacifismo e pouco investimento militar, a Alemanha está se rearmando numa velocidade que, olha, é de cair o queixo. E isso, claro, criou um problema enorme para o Kremlin. Mas para a gente entender o tamanho dessa reviravolta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pensa só, por mais de 75 anos, o exército alemão foi, de propósito, mantido bem contido. E isso, claro, era uma consequência direta e super compreensível do papel deles na Segunda Guerra Mundial. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar essa jornada toda. Depois da desmilitarização total lá em 45, a Bundeswehr, que é o exército alemão, foi criada em 55, mas sempre com uma supervisão bem de perto. Aí, com o fim da Guerra Fria, veio aquela sensação de segurança e com ela décadas de cortes no orçamento e de declínio militar. Só que tudo isso mudou, e não foi uma mudancinha, foi um verdadeiro terremoto em 2022. E essa negligência, gente, chegou num ponto que parece piada, mas não é. O descaso com o exército foi tão, mas tão grande, que em exercícios da OTAN, teve soldado alemão usando cabo de vassoura pintado de preto no lugar de fuzil. Sim, é isso mesmo que você ouviu, simplesmente porque não tinha arma para todo mundo. E olha, isso não era só um caso isolado, uma história bizarra. Os números oficiais mostravam uma situação alarmante de um exército em estado crítico mesmo. O gasto com defesa era de só 1,2% do PIB, bem abaixo da meta de 2% que a OTAN pede. E a prontidão para combate? Baixíssima. Se liga nesse dado de 2018. De uma frota de 128 caças Eurofighter, que são a espinha dorsal da Força Aérea, só 4 estavam prontos para combate. Isso é menos de 3% da capacidade total. Inacreditável. E aí, o mundo virou de cabeça para baixo? Aquela ideia confortável de que grandes guerras na Europa eram coisa do passado? Bom, ela foi feita em pedaços no dia 24 de fevereiro de 2022. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que vocês querem que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. A frustração era tão grande que vazou para todo lado, vindo da própria liderança militar alemã. O chefe da Bundeswehr, na época, o tenente-general Alfons Mais, foi a público e soltou uma bomba, admitindo que o exército alemão estava, nas palavras dele, praticamente de mãos vazias, e que as opções para ajudar os aliados eram muito limitadas. E essa falta de preparo virou motivo de vergonha internacional. A primeira oferta de ajuda da Alemanha para a Ucrânia, que estava lá lutando pela própria sobrevivência, virou um símbolo de como o país tinha ficado acomodado. Foram 5.000 capacetes, é isso mesmo, só capacetes. Uma oferta que, claro, foi super ridicularizada e vista quase como um insulto na época. Beleza, diante dessa realidade nova aí, vamos ser sinceros, bem brutal. A resposta de Berlim foi rápida, foi dramática e foi histórica. Eles até criaram uma palavra para isso, Zeitenwende. A tradução é algo como ponto de virada, o fim de uma era e o começo de outra. E foi exatamente isso. O governo se mexeu numa velocidade que ninguém esperava. O chanceler Olaf Scholz foi até o parlamento e anunciou, de uma vez só, um fundo especial de 100 bilhões de euros para modernizar as Forças Armadas. E não só isso, ele prometeu ajuda militar pesada para a Ucrânia. E, o mais importante, virou a chave de uma política de décadas, passando a permitir o envio de armas para zonas de conflito. Só que não era tão simples. Para liberar essa grana toda e realmente transformar o exército, tinha uma barreira enorme na Constituição para ser superada, o tal do Schuldenbremse, que a gente pode chamar de freio da dívida. Era uma regra que limitava muito quanto o governo podia gastar e que, na prática, estava sufocando o orçamento militar há anos. E aí, num movimento de união política que foi bem impressionante, eles fizeram exatamente isso. O parlamento votou para mudar a Constituição com apoio de quase todo mundo e tirou os gastos de defesa desse freio. Essa medida foi chamada de Revolução Cultural porque finalmente abriu as portas para um investimento militar sem precedentes. Mas o que levou a essa revolução toda? Foram basicamente dois grandes motivos. O primeiro, e mais óbvio, foi a ameaça direta de uma Rússia agressiva ali do lado. E o segundo, uma pressão cada vez maior dos Estados Unidos para que a Europa começasse a cuidar da sua própria segurança, um recado que Washington já vinha mandando há um bom tempo. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Ok, com a torneira do dinheiro finalmente aberta, a Alemanha deu início a um plano super ambicioso.
O objetivo? Construir nada mais, nada menos que o exército convencional mais poderoso da Europa. E os números que estão na mesa são de cair o queixo. Dá uma olhada nesse gráfico. A projeção do orçamento de defesa da Alemanha para 2029 é de 152 bilhões de euros. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é mais do que os orçamentos de defesa do Reino Unido e da França juntos. E olha que estamos falando de duas potências militares tradicionais. É uma mudança radical na distribuição de recursos. E essa grana toda está indo para tecnologia de ponta. A Força Aérea, por exemplo, está comprando os caças F-35 de quinta geração dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, está liderando o desenvolvimento na Europa de drones de combate com inteligência artificial. Em terra, o projeto Arminius vai adicionar até 3.000 veículos de combate Boxer, que são considerados uns dos mais avançados do mundo. Só que, né, equipamento de ponta não adianta nada sem gente para operar. Por isso, está rolando uma campanha gigante de recrutamento. A meta é aumentar o número de soldados na ativa para 203 mil até 2027. É um aumento bem grande, essencial para garantir que todo esse novo arsenal seja realmente eficaz. E essa nova atitude não é só para defender o próprio território, não. A Alemanha está fazendo umas jogadas estratégicas bem ousadas. Por exemplo, está posicionando uma brigada de combate permanente com quase 5.000 soldados lá na Lituânia, coladinha na fronteira com a Bielorrússia, que é aliada de Moscou. É um recado bem claro e um escudo protetor no lado leste da OTAN. Beleza, o progresso foi meteórico, sem dúvida. Mas décadas de abandono não se apagam assim, da noite para o dia. A Alemanha ainda tem uns desafios bem grandes pela frente. Ainda existem alguns buracos importantes que precisam ser tapados. Por exemplo, a falta de mísseis de longo alcance que hoje limita a capacidade de dissuasão do país. Um problema que eles estão correndo para resolver comprando mísseis Tomahawk. E talvez tão importante quanto o equipamento, é preciso uma mudança de mentalidade. Superar uma cultura de hesitação que apareceu em simulações de guerra e adotar uma doutrina mais rápida e decisiva. E é aqui que a gente chega no ponto-chave de toda essa história. Por gerações, a segurança da Europa foi construída com base numa Alemanha militarmente contida, controlada. Agora, essa mesma segurança depende de uma Alemanha forte e rearmada. Isso é uma mudança fundamental em toda a arquitetura de segurança do continente. A grande pergunta que fica no ar é essa, né? Com a fera alemã finalmente solta, como o mapa do poder na Europa vai mudar? Para sempre? Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!